Existem estudos que estão ampliando o nosso conhecimento sobre as ferramentas que indivíduos diagnosticados com TDAH podem empregar para aumentar sua produtividade. No entanto, a boa notícia é que qualquer pessoa que deseja aprimorar seu foco pode se beneficiar dessas técnicas para concluir suas tarefas com sucesso. E neste vídeo vamos explorar 4 técnicas e estratégias com respaldo científico para aumentar a nossa concentração. Compreender essas estratégias não apenas pode melhorar a concentração, mas também fornecer insights úteis para aumentar a produtividade em várias áreas da sua vida. E aí, está pronto para impulsionar o seu foco? Então, vamos nessa! Se você está chegando agora, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Assista ao vídeo e se você gostar, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Sua interação é essencial. Quando você interage, o algoritmo do YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Assim, você nos ajuda a crescer e alcançar mais espectadores. Vamos para a dica número 1. Você já ouviu falar da técnica Body Doubling? O Body Doubling é uma expressão em inglês que pode ser traduzida como dublê de corpo. Nessa prática, uma pessoa realiza suas tarefas na companhia de outra pessoa, presencialmente ou online. Você já se questionou por que é frequentemente mais fácil se concentrar em um local público, como um escritório ou biblioteca, quando está cercado de pessoas que também estão tentando se concentrar? Bem, nesse caso, você não está sozinha. Estudos indicam que estar na presença de outras pessoas, mesmo que sejam desconhecidas, podem ajudar a completar o nosso trabalho. E é essa a ideia por trás da técnica conhecida como Body Doubling. Embora essa técnica seja bem conhecida pela comunidade de TDAH já há algum tempo, ela recentemente está se popularizando entre qualquer pessoa que queira aumentar sua produtividade. E para praticar o Body Doubling, encontre alguém, um amigo, um familiar, um colega, para que seja seu parceiro de responsabilidade. Idealmente, essa pessoa estaria trabalhando em uma tarefa semelhante à sua. Muitas vezes, apenas a presença já é suficiente. Por exemplo, você pode tentar escrever um trabalho escolar enquanto seu parceiro de responsabilidade faz outra atividade na mesma sala. Você também pode fazer o Body Doubling em grupo presencial ou virtualmente, usando softwares de chamada de vídeo. Você pode até usar estranho em uma cafeteria, sem que eles saibam. O Body Doubling funciona não somente como uma forma de evitar distrações, mas como um incentivo para a realização de tarefas. Já que o cérebro atípico pode interpretar a pessoa trabalhando ao seu lado como um lembrete constante de trabalho, entendendo a companhia como um compromisso que não pode ser adiado. Você talvez esteja se perguntando sobre o quão eficaz é essa abordagem. No entanto, você ficaria impressionado. Essa maneira discreta de responsabilidade faz com que seja muito menos provável que você passe tempo rolando sem rumo nas redes sociais ou rearrumando a sua mochila pela terceira vez, quando você deveria estar estudando. Subconscientemente, nós nos comportamos melhor quando percebemos que alguém pode estar nos observando e nos julgando. A maioria de nós ficaria constrangido em passar o dia procrastinando na biblioteca, mesmo que seja apenas na frente de estranhos. As pesquisas sobre por que o Body Doubling é eficaz está apenas começando. Uma teoria é que as pessoas com TDAH têm baixos níveis de dopamina, um produto químico no cérebro relacionado ao prazer e à recompensa, o que torna mais difícil para eles se concentrarem. O Body Doubling pode funcionar porque estudos mostram que as interações sociais podem aumentar os níveis de dopamina. Outra explicação é simplesmente porque o Body Doubling funciona por causa do efeito audiência, um efeito descoberto há mais de 100 anos, que faz nos comportarmos de forma diferente quando acreditamos que estamos sendo observados por outras pessoas.
Seja lá qual for o motivo por trás dessa eficácia, a única maneira de saber se o Body Double funciona para você é experimentando. Dica número 2: ouça ruído branco. Em 2016, um estudo envolvendo 40 participantes foi dividido em dois grupos: 20 pessoas com TDAH e 20 pessoas sem TDAH. Todos os participantes fizeram um teste de inteligência que exigiam atenção e capacidade cerebral. Eles fizeram os testes duas vezes, uma vez enquanto ouviam ruído branco e outra em silêncio. Os resultados mostraram que, independentemente do uso da medicação, indivíduos com TDAH se saíram significativamente melhor em tarefas quando expostos ao ruído branco. Essa melhoria foi especialmente notável em tarefas relacionadas à aprendizagem e memorização de palavras. De forma surpreendente, os participantes do grupo com TDAH não apresentaram melhorias nos testes quando tomaram a medicação sem o ruído branco. Isso indica que a medicação não influenciou seu desempenho, ressaltando que foi a presença do ruído branco que contribuiu para as melhorias nas pontuações. Um estudo mais recente, de 2022, realizado por pesquisadores de outros países, mostrou resultados semelhantes. Os pesquisadores pegaram mais de 100 pessoas, metade com TDAH, e testaram sua atenção e comportamento, com e sem ruído branco. Para aqueles sem problemas de concentração, o ruído branco teve pouco efeito, mas para as pessoas com dificuldades em se concentrar, usar o ruído branco melhorou sua capacidade de se concentrar em seus objetivos e de cometerem menos erros. Eles também estavam mais calmos e menos hiperativos. Então, o que está acontecendo? Como mais barulho pode nos tornar mais produtivos? Bem, muitos de nós percebemos que trabalhamos melhor não em total silêncio, mas quando há um pouco de ruído de fundo, como carros passando lá fora, por exemplo, ou uma máquina de lavar funcionando em outro cômodo. Parece até contraintuitivo, pois ao nos concentrarmos, podemos pensar que a melhor coisa a fazer é remover todas as distrações possíveis. Mas ouvir o ruído branco pode realmente melhorar nossa capacidade de permanecer focados. O ruído branco é como um shh ou um sussurro constante e consistente. É uma mistura de todas as diferentes frequências de sons que os humanos podem ouvir tocadas com a mesma intensidade. Você provavelmente sabe como soa uma TV ou um rádio ajustado para um canal sem estação. O som estático é semelhante ao ruído branco. Aqui está como o ruído branco soa. E lá fui eu colocar um ruído branco enquanto fazia esse roteiro para vocês. Olha, deu certo! Os cientistas acreditam que o ruído branco nos ajuda a nos concentrar porque age como um ruído de fundo, consistente e previsível, que nos impede de sermos distraídos por sons aleatórios no ambiente. Essencialmente, o ruído branco abafa todos os outros ruídos para que não os notemos tão facilmente. Os cientistas também acham que pode funcionar tão bem para o TDAH porque o ruído branco aumenta os níveis de dopamina no cérebro, que, como nós já sabemos, são frequentemente mais baixos em pessoas com TDAH. Agora, se você não tem uma fonte natural de ruído branco em seu ambiente, não se preocupe. Hoje em dia é fácil de encontrar aplicativos e playlists no YouTube que fazem o trabalho desses ruídos muito bem. Dica número 3. Comece a escrever um diário. Certamente você já ouviu falar dos benefícios de manter um diário, desde ajudá-lo a cumprir metas até torná-lo mais organizado. No entanto, também pode ser uma ferramenta poderosa para aumentar consideravelmente o foco e a produtividade. O constante ruído em suas mentes e a luta para filtrar distrações podem ser exaustivos. Felizmente, há uma solução transformadora ao seu alcance e tem sido incrivelmente acessível: o diário. Essa ferramenta capacita você a elevar sua produtividade, organizar pensamentos, processar suas emoções e gerenciar as responsabilidades da vida com facilidade.
Escrever um diário pode impactar significativamente sua vida de várias maneiras. Primeiramente, melhora o processamento emocional. Pessoas com TDAH e pessoas que têm dificuldades em concentração têm mais probabilidade de experimentar um diálogo interno negativo e acham difícil regular as emoções. O diário é uma forma de expressar pensamentos e sentimentos, desabafar sobre os problemas da vida e identificar padrões emocionais de forma segura. Um estudo com 122 estudantes descobriu que aqueles que escreveram sobre as emoções de um evento traumático foram melhores em enxergar os aspectos positivos do que aqueles que apenas escreveram sobre o evento factualmente. Em segundo lugar, o diário pode aprimorar suas habilidades de gerenciamento de estresse. Pessoas com TDAH e pessoas com dificuldades de concentração geralmente experimentam mais estresse ao tentar gerenciar prazos e equilibrar demandas. O diário ajuda a tirar pensamentos estressantes e negativos de sua cabeça e colocá-los numa página ou numa tela. Estudos mostram que escrever um diário pode ser terapêutico, relaxante e ajudá-lo a recuperar o equilíbrio. Pesquisas também mostram que pessoas com TDAH e pessoas que têm dificuldade de concentração às vezes lutam com a memória de trabalho. E um diário ajuda fornecendo um registro escrito ou desenhado de tarefas e reflexões para consultar, impedindo que você esqueça informações importantes. E por fim, ajuda no aprimoramento da autocompreensão. Ao refletir sobre suas experiências diárias por meio do diário, você desenvolve uma compreensão mais profunda de si mesmo, de seus valores, crenças e desejos. Isso pode levar a uma maior autoaceitação, crescimento pessoal e autoconhecimento, o que é essencial para o desenvolvimento pessoal e o bem-estar emocional. Se você nunca escreveu um diário antes ou deseja voltar a fazê-lo, experimente. Agora vamos para a dica número 4, nossa última dica. Utilize o efeito Zeigarnik. Na década de 1920, a doutora Zeigarnik, uma psicóloga soviética, estava em um restaurante com os amigos quando notou que os garçons conseguiam lembrar de pedidos muito longos e complicados, enquanto ainda estavam em andamento. Porém, esqueciam tudo assim que os pedidos eram concluídos. Intrigada com essa observação, Zeigarnik conduziu experimentos para investigar melhor. Falando de forma simples, o efeito Zeigarnik nada mais é que aquela sensação incômoda que nos perturba quando temos alguma coisa inacabada, qualquer tarefa ou atividade. Sabe aquele sentimento de culpa quando começamos algo e não terminamos? Por exemplo, você tem um relatório para revisar, mas está cansado e com dificuldade de focar. Tirou uns minutos de descanso e veio para a internet. E está nesse exato momento vendo esse vídeo ou vagando nas redes. Se você é, como a maioria das pessoas, é bem provável que uma voz esteja falando na sua cabeça. Você tem que terminar a revisão do relatório. Pois é, isso é o efeito Zeigarnik acontecendo. Segundo os estudos de Bluma Zeigarnik, todos nós ficamos tensos quando temos algo que precisa ser feito e ainda não fizemos. Essa tensão, essa sensação incômoda, é a responsável por não nos permitir esquecer que temos alguma coisa pendente, algo que tem que ser finalizado. E esse sentimento só vai embora quando concluirmos a tarefa. Alguns estudiosos acreditam que o simples fato de planejar o que faremos para concluir a tarefa inacabada já seria o suficiente para eliminar ou ao menos minimizar o efeito Zeigarnik. Ao montar um plano, definir qual é o próximo passo a ser feito para concluir a tarefa, como e quando ele será feito, proporcionamos ao cérebro a impressão de que a tarefa não está inacabada, mas estamos trabalhando nela. Estudos apontam que o planejamento pode eliminar os efeitos cognitivos dos objetivos não cumpridos. Isso só reforça a importância do planejamento para quem quer se manter produtivo.
Curiosamente, alguns pesquisadores acreditam que esse efeito é a explicação de por que determinados jogos são quase viciantes, a ponto de querermos jogar a todo tempo. Tom Stafford, professor de Psicologia e Ciências Cognitivas da Universidade de Sheffield, acredita que este é o mecanismo por trás do famoso jogo Candy Crush. Para Stafford, o jogo gera a sensação de tarefa incompleta, onde cada nível representa uma tarefa que o jogador sente urgência de resolver. O problema é que existe uma quantidade limitada de tentativas, as famosas vidas, e quando elas acabam, é preciso esperar um certo período de tempo para voltar a jogar. Esse momento em que se fica esperando representa para o seu cérebro que existe uma tarefa não concluída e que você precisa completar. Apesar da tensão e de certo incômodo que o efeito Zeigarnik traz, até certo ponto ele é desejável. Ninguém quer esquecer que deixou uma tarefa importante pela metade. Essa sensação ruim de quando temos algo não terminado nos incentiva a continuar em frente e fazer as coisas que precisamos fazer. Se ela não existisse, talvez você não se incomodasse tanto ao deixar para terminar depois a leitura de um livro para uma prova, por exemplo. Ou então, você poderia facilmente esquecer algum alimento no fogo. Ter nossa mente nos lembrando de coisas que começamos e não terminamos é essencial em diversos aspectos. Imagine que seu chefe te pediu para entrar em contato com determinado cliente, por qualquer razão que seja. Você tentou se comunicar com o tal cliente o dia todo, mas sem sucesso. Após um expediente, quando você vai para casa, não consegue relaxar, porque aquela tarefa incompleta, falar com o cliente, ativa o efeito Zeigarnik. O cérebro não consegue entender que ele não precisa ficar o tempo todo te lembrando que aquela tarefa está inacabada. Porque enquanto você está em casa, ou mesmo quando vai deitar para dormir, simplesmente não é possível fazer nada para concluir aquela tarefa. Seja porque não tem as ferramentas, não está no local adequado ou por qualquer outro motivo. E isso pode ser entendido por dois sentidos. Às vezes nos preocupamos com coisas que acreditamos que devemos fazer, mas esse dever é subconsciente, ou seja, não é de fato uma tarefa ou uma obrigação que assumimos, mas apenas alguma coisa que achamos que deveríamos fazer. Por outro lado, muitas vezes a preocupação é inconsciente. Ficamos com a sensação de tensão, temos insônia e não conseguimos entender o motivo. Veja o exemplo que eu usei antes do contato que você precisava fazer com um tal cliente e não conseguiu. Claro que quando você está em sua casa tentando dormir, você sabe conscientemente que não há nada que você possa fazer no momento para concluir essa tarefa. E talvez nem esteja de fato pensando nela. Mas o seu subconsciente e o seu cérebro está provavelmente remoendo aquela tarefa incompleta por causa do efeito Zeigarnik. Como minimizar então a ação desse efeito Zeigarnik? O nosso cérebro não foi feito para ficar nos lembrando o tempo todo das coisas que precisamos fazer. Esse é um esforço mental desnecessário, um gasto de energia em que poderíamos estar usando para atividades mais úteis, tais como aprendizado, resolução de problemas e para sua criatividade. Além disso, essa situação atrapalha também a nossa concentração, uma vez que não conseguimos focar adequadamente em determinada tarefa, porque nossa mente fica o tempo todo lembrando as coisas que precisamos fazer e ainda não terminamos. O truque, então, é dar ao nosso cérebro a sensação que ele quer, a de tarefa concluída. Na prática, o que dá ao cérebro a impressão de que algo está terminado é transferir para outro lugar a tarefa de lembrar das coisas que precisamos fazer. Aqui eu estou falando do uso da caixa de entrada, de uma agenda ou de um planner. Anote sempre tudo o que você precisa fazer. Anote seus compromissos, pendências e obrigações. O segundo passo é tornar o método que você escolher confiável.
Isso é feito ao se adquirir o hábito, tanto de anotar tudo, quanto de verificar e revisar com frequência o que foi anotado. Não adianta anotar e deixar para lá. Isso não vai funcionar, porque as coisas vão continuar não sendo concluídas. E o cérebro vai continuar se ocupando delas e colocando em ação o efeito Zeigarnik. Para finalizar, é importante entender que esse efeito pode até mesmo ser um aliado, quando usado para combater um dos maiores vilões para quem quer se manter produtivo. Sabe qual? A procrastinação. Uma dica é dar o primeiro passo, apenas começar uma tarefa que você está procrastinando. Isso porque muitas vezes o estresse e a ansiedade de começar algo é o que nos atrapalha de fato. Começar e dar o primeiro passo pode ajudar a romper o estado de inércia em que nos encontramos. Me diga uma coisa: você quer alcançar seus objetivos? Eliminar a procrastinação, aprender a implementar hábitos, ser mais eficaz no trabalho ou no estudo? Então, clique no link do primeiro comentário e também na descrição. E comece hoje mesmo a sua jornada para o sucesso. Se você gostou desse conteúdo, deixe aqui o seu curtir. Comente, compartilhe e se inscreva no canal. É muito importante para o nosso crescimento. Até a próxima, pessoal!